O São Paulo emitiu uma nota, olha aqui. Jogamos futebol porque acreditamos nesse esporte como meio de atingir a felicidade. O futebol é, no Brasil, a maior expressão do povo brasileiro. E este esporte, os clubes de futebol e os campeonatos só existem por causa da paixão. Para quem não sabe, é disso que o futebol é feito e é isso que o mantém vivo, de geração para geração. Ocorre, no entanto, que acontecimentos como o presenciado nesta quarta-feira, dia 25, na Arena Castelão, em nossa partida contra o Ceará, estão ferindo e fazendo sangrar, dia após dia, a paixão pelo futebol. O São Paulo deixa claro que sabe que houve impedimento no lance e que a decisão correta seria a anulação do gol. Mas alerta que isso não implica na inexistência do indiscutível erro de direito que veio a seguir e que justifica esta nota. O erro da arbitragem foi algo acima de interpretação, que incorre em descumprimento de regra básica do jogo. O próprio livro de regras, que embasa a arbitragem brasileira e é documento público disponibilizado pela CBF, afirma que não se pode alterar uma decisão após o reinício da partida. Vimos o contrário acontecer, no entanto. Em nota oficial publicada na noite dessa quinta, a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF não só atestou que houve sim uma alteração da decisão do VAR após o reinício do jogo, como também relatou que houve uma falha de comunicação entre o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e o VAR, causada por uma comunicação paralela e simultânea entre o árbitro de campo e o quarto árbitro. É preciso hoje que um clube diga com clareza que a aplicação do VAR precisa ser revista no Brasil. A tecnologia é bem-vinda, mas precisa ser bem aplicada. Todo o futebol brasileiro se beneficiará de mais capacitação, transparência e de maior clareza quanto às diretrizes que embasam as decisões. Precisamos cuidar do futebol brasileiro. Vale lembrar que esta não foi a primeira vez em que o São Paulo foi prejudicado em uma decisão do jogo que envolveu o VAR. A nota, ela continua, né? Ela continua nos comentários, cara. A nota não terminou aí. A nota, ela continuou. Esse último parágrafo é muito emblemático, né, Benja? Tem muitos comentários, eu preciso achar outra parte aqui, porque... aquela última parte ali, o São Paulo... aquela última parte aqui, é emblemática. Como o futebol... vale lembrar que esta não foi a primeira vez que o São Paulo foi prejudicado em uma decisão que envolveu o VAR. Há 3 meses tivemos um atleta agredido no Morumbi, em clássico contra o Corinthians, em lance que não resultou em punição para o agressor, e também um gol de Luciano contra o Atlético Mineiro, em que a tecnologia de vídeo apontou impedimento equivocadamente. Erro posteriormente assumido pela Comissão Nacional de Arbitragem. Como o futebol é feito e vive de paixão, o São Paulo aproveita o momento para relembrar de que este clube é feito em sua essência. Este clube tem princípios, é balizado pela retidão de conduta e se orgulha de fazer o correto. Por isso, não ingressará com o pedido para anulação da partida, apesar de ter a segurança que o pleito seria aceito, uma vez que houve evidente erro de direito e descumprimento de regra básica do jogo. O São Paulo não quer, no entanto, se beneficiar do que teria sido um erro. Nos orgulhamos de nossa história incontestável e sem asteriscos, e assim a manteremos. Eu vou te falar, achei sensacional essa nota do São Paulo. Ela foi polida, ela foi direta, ela foi reta, objetiva, e ela deixou bem claro, o que vocês estão fazendo é um absurdo, são trapalhadas atrás de trapalhadas, árbitros que desconhecem regras, árbitros de vídeo que não sabem manusear a tecnologia, o que teoricamente teria que vir para cá, para ajudar, para beneficiar o futebol. No Brasil, está sendo tudo ao contrário. Então, o São Paulo foi perfeito nessa nota. E como o gol foi anulado
de forma correta, porque estava impedido mesmo, o São Paulo falou, não vamos nos beneficiar de um erro. Foi perfeita a nota, diferente da nota da CBF, a da comissão de arbitragem. Porque quanto mais eles erram, né, mais arrogante eles ficam, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Pô, até o cara mais arrogante do mundo, quando tá errado, ele fala, pô, errei. Tem que errar, olha, desculpa. Quer ver? Olha a nota da CBF. Vamos colocar a nota da CBF aí, que é uma nota um pouco mais curta. Após a análise dos áudios e imagens da cabine do VAR e dos fatos ocorridos na partida entre Ceará e São Paulo, realizada nessa quarta-feira pelo Brasileirão, a Comissão Nacional de Arbitragem esclarece... Bom, vamos lá. Importante registrar que inicialmente a arbitragem de campo, diante do lance concluído, marcou o impedimento do atacante de São Paulo, invalidando o gol. Sobe um pouco aí, Murilo. 2. Após a primeira checagem da jogada de ataque do São Paulo, o árbitro de vídeo informou tratar-se de lance ilegal, o que fez com que o árbitro central validasse o gol para a equipe visitante de forma factual, ou seja, sem necessidade de ir até a área de revisão. 3. Constatado que haveria mais um lance a ser revisado, o árbitro de vídeo imediatamente iniciou este segundo procedimento de checagem, momento em que solicitou ao árbitro central que aguardasse o processo ser concluído para aí sim determinar o reinício da partida. 4. Sobe um pouco aí, Murilo, por favor. Acontece que uma comunicação paralela mantida entre árbitro central e o quarto árbitro a respeito da aplicação de um cartão amarelo para o jogador do Ceará prejudicou a comunicação que vinha sendo mantida entre o árbitro de campo e o VAR e fez com que o árbitro central não ouvisse a solicitação da cabine do VAR e autorizasse o reinício da partida. 5. Imediatamente o VAR alertou ao árbitro que interrompeu a partida para que o procedimento de checagem, que já estava em curso antes do reinício, fosse concluído. Por fim, 6. O VAR comunicou ao árbitro central que o lance que deu origem ao gol foi ilegal e que, portanto, deveria ser mantida a decisão inicial de arbitragem de campo, que invalidou o gol de forma correta. Diante do ocorrido, a Comissão Nacional de Arbitragem facultou aos clubes envolvidos na partida a possibilidade de comparecerem à sede da Confederação Brasileira de Futebol para esclarecimentos que se façam necessários. Não tem a palavra desculpa. Não tem a palavra erramos. É brincadeira, velho. Nossa, parecia o Datena agora. É brincadeira, Pascoal. Os caras cometeram uma atrocidade. Os caras descumpriram a regra do futebol, Pascoal. E não tem uma porra de um pedido de desculpa, cara. Os caras estão loucos. Calma. Não tem a palavra erramos. Os caras estão malucos, Pascoal. Não é possível. Não, eles trocaram a palavra erramos por um ruído de comunicação para discutir um provável cartão amarelo. Aliás, o cartão mostrado para o Vina, ele foi equivocadamente, porque o Vina estava reclamando que ele deu um gol irregular. Ele tinha que cancelar esse cartão amarelo do Vina também. Talvez isso aí, esse cartão mostrado, e estão dizendo isso tenha provocado um ruído de comunicação e que não houve o contato correto entre o árbitro e o assistente do VAR. Pô, pelo amor de Deus, né? O único correto é o Bandeirinha. O único correto em tudo isso é o Bandeirinha. O Wagner Magalhães fez lambança, que é o árbitro da partida, e é um cara que apita jogo há um zilhão de anos, cara. Ele não apita jogo da semana passada. Ele não é menino. O Wagner Magalhães já é rodado no futebol. Ele não... Puxa vida. Bota fé no taco do Bandeira, o Bandeira estava certo. O VAR errou porque ele só analisou o segundo lance, não analisou o primeiro. Pera um pouquinho, eles estão lá fazendo o quê? Eles estão lá para analisar o lance completo. Eles não paralisam o jogo por conta de um lance que saiu na semana passada. Eles não anulam o gol. Teve um choque entre os jogadores. Não teve o gol contra o São Paulo, contra o Fortaleza, que eles anularam de uma bola no meio campo. Que eu nem vi falta naquele lance, mas depois foi caminhando, tal. Até o próprio zagueiro do lance da falta foi brigar pela bola dentro da grande área. Quase 15 dias depois eles validaram o gol. Eles não validaram o gol, né? Porque diz que foi falta em cima do Diego naquele lance no meio campo. Aconteceu isso agora. Isso é uma vergonha.
São uma vergonha, uma vergonha. A comissão de arbitragem do futebol brasileiro, todo ano a gente fala a mesma coisa. As pessoas não conseguem acertar o passo, seja lá quem for que esteja na administração da comissão de arbitragem. É tantas normas, tantas recomendações, tantos pedidos, tantas orientações, que os árbitros ficam completamente confusos e eles não têm nenhuma segurança.